se a parte de você que você tem tentado consertar, mudar ou silenciar for exatamente a parte que já detém o caminho? Veja, a maioria de nós foi ensinada a tratar o corpo como um animal selvagem que precisa ser domado, algo separado do espírito, um vaso que retarda o voo da alma. Mas essa divisão, essa guerra silenciosa entre seu desejo espiritual e sua forma física, é exatamente o que te mantém na escassez. Você não está aqui para escapar do seu corpo. Você está aqui para lembrar como viver através dele. Não como um fardo, mas como o próprio instrumento de manifestação. Neville Goddard disse de forma simples: sentir é o segredo. E onde acontece o sentimento, se não no corpo? Sua pele não é uma barreira. Sua respiração não é apenas sobrevivência. Sua coluna, seu peito, sua voz. Estas são as coordenadas da criação. Quando você tenta manifestar pensando mais intensamente, mas ignora as sensações sussurrando sob sua pele, você está falando duas línguas diferentes para o universo. Você diz sim com a sua mente, mas seu corpo, codificado por antigas dores e desconfiança, ainda murmura não. E o universo responde a ambos. É por isso que não se trata de fazer mais. Trata-se de ouvir mais profundamente. Joe Dispenza descreve o corpo como uma mente subconsciente em movimento. Não está apenas reagindo, está lembrando. Cada vez que você duvidou, cada vez que a abundância chegava e se sentia insegura, cada vez que o amor chegava envolto em medo, o corpo armazena tudo, não para te punir, mas para te proteger, como um GPS que te guia fielmente para onde você ensinou que é o lar, mesmo que esse lugar não se encaixe mais em quem você está se tornando. E aqui está a reviravolta. O corpo não está confuso, já sabe o caminho. Mas ele não pode te guiar se você continuar vibrando com desconfiança. Toda vez que você diz, estou pronta para mais, mas encolhe de vergonha quando recebe, seu corpo sente a contradição, e assim hesita. Não por resistência, mas lealdade. É seguir o mapa que você lhe deu, muito antes de você acreditar que era digno de conforto. Isso não é sobre dominação. Isto é sobre harmonia. O corpo não é algo a ser superado. É um aliado sagrado, um mensageiro leal, um guardião da frequência que você continua pedindo. Mas aqui está a verdade. Se você ainda está tratando isso como um obstáculo, você sempre manifestará a partir de um lugar de divisão interna. Então eu te pergunto agora, não com força, mas com clareza sagrada, você está disposto a parar de dar direções conflitantes ao seu corpo? Você está pronto para sentir o que já sabe? Porque a abundância não é algo que você persegue, é um lugar para o qual seu corpo pode retornar. Se você permitir, deixe-o liderar, deixe que fale, deixe que se lembre, porque o corpo não precisa ser ensinado à abundância, só precisa ser permitido confiar nele novamente. E essa permissão começa com você. Você não está preso no corpo, você está desconectado de sua sabedoria. Há uma crença silenciosa que se esconde por trás de tantos esforços espirituais. A crença de que o corpo está no caminho, que ele deve ser corrigido, gerenciado, transcendido. Mas você não está preso no seu corpo. Você está desconectado de sua inteligência. E essa desconexão é a verdadeira prisão. Não a carne, não o osso, mas a rejeição do corpo como espaço sagrado. Essa divisão não é sua culpa. Está entrelaçado no tecido cultural, um legado de separação que nos diz que a mente é elevada e o corpo é inferior. O sagrado está acima, e o físico é imperfeito. Desde as primeiras filosofias até a espiritualidade moderna, a mensagem é sutil, mas constante. O espírito deve elevar-se e o corpo deve segui-lo. E assim, sem nem perceber, começamos a lutar contra o próprio instrumento que poderia nos libertar. O resultado? Cada tentativa de se sentir abundante fica carregada de tensão. Você diz, eu sou rico, mas seus ombros se tensionam. Você afirma, eu recebo com facilidade, mas seu estômago se contorce de suspeita. Você visualiza a luz, mas seu peito colapsa sob pressão.
Seu corpo não resiste à abundância. Reflete sua discussão com ela. E até que essa guerra interna seja vista com ternura, a manifestação sempre chegará distorcida. Ou nem chegará. Imagine isso. Tentar dirigir com um pé no acelerador e o outro no freio. É isso que acontece quando seus pensamentos visam a expansão, mas seu corpo foi treinado para associar segurança à contração. O sistema nervoso trava em confusão, não porque quer te parar, mas porque não sabe em qual sinal confiar. O pensamento diz vá, a sensação diz para parar. E o universo? Ele ecoa sua coerência, ou sua contradição. Agora pause, não para analisar, mas para sentir. Abaixo das afirmações, abaixo das visualizações, onde no seu corpo você ouve o silencioso não. Não é um julgamento, não é um defeito, apenas uma memória, um sinal, uma verdade que precisa ser testemunhada. É aqui que a mudança começa, não em declarações mais altas, mas em uma escuta mais suave. Você não está tentando sobrepor o corpo ao espírito. Você está lembrando que eles são a mesma voz, falada em diferentes dialetos. O corpo não bloqueia o caminho. É o caminho. E quando você parar de tratá-lo como uma máquina com defeito e começar a ouvi-lo como um aliado sábio, a resistência começa a derreter. Não através do esforço, mas através da reunião. Porque a parte de você que sabe receber sempre viveu sob sua pele. O sistema nervoso não se importa com o que você quer, ele confia no que você ensaiou. Pode parecer enlouquecedor. Você escreveu as afirmações. Você fez as meditações. Você manteve a visão de abundância em sua mente tantas vezes, e ainda assim, os velhos padrões continuam a se repetir. A escassez ainda retorna como uma sombra à beira da sua alegria. Você se pergunta, por que continuo atraindo as mesmas limitações quando já decidi ser livre? Mas a verdade é mais profunda do que a decisão. O corpo não responde a declarações, responde à repetição. Seu sistema nervoso não está alinhado com seus desejos. Ele está alinhado com o que você mais ensaiou. Essa é a língua que ele fala. Esse é o ritmo em que confia. Isso não é um defeito em você. Esta é a genialidade do seu design. O corpo não opera com pensamentos wishful. Opera na neuroplasticidade. O circuito emocional que você ativou repetidamente. Se por anos você sentiu medo em relação ao dinheiro, ou culpa ao receber, ou vergonha em relação à visibilidade, então essas emoções se tornaram realidades ensaiadas em seus tecidos. Não são apenas memórias, são mapas. É por isso que sua mente pode visualizar a expansão, enquanto seu corpo o puxa de volta para a contração. Não porque você está fazendo errado, mas porque a abundância ainda parece uma língua estrangeira. Seu sistema ainda não o reconhece como lar. E até que a abundância se torne familiar, não apenas desejável, seu corpo o levará de volta ao que conhece. É hora de mudar a pergunta de como posso me convencer de que sou abundante? Para como posso me condicionar a sentir isso como normal? Porque essa é a chave. Seu sistema nervoso precisa experimentar a riqueza como algo seguro, conhecido, ensaçado, não aspiracional, mas incorporado. Isso não é sobre desempenho, é sobre presença. Tire 7 dias. Deixe seus sentidos se tornarem fluentes em abundância. Como cheira, como soa, sentir na sua pele. Deixe a riqueza se tornar uma textura, um sabor, uma respiração. Deixe que se imprima em seu sistema nervoso através de pequenas repetições sagradas. Não como uma fantasia que você visita, mas como uma realidade que você ensaia. Porque, assim como treinar um animal de estimação, não são seus comandos que ensinam, é a sua consistência, seu tom emocional, seu ambiente energético. É isso que reprograma o padrão. É isso que muda o sinal. Não esforço, mas a incorporação. E quando seu corpo começa a acreditar, não porque você forçou, mas porque você o amou até a lembrança, é aí que a manifestação se torna inevitável. A abundância parece insegura se o seu corpo a associar com trauma. Você pode dizer que quer abundância.
Você pode afirmá-lo, visualizá-lo, escrevê-lo nas páginas do seu ritual matinal. Mas, lá no fundo, algo se aperta quando começa a chegar. Uma tensão no peito, uma tensão no estômago, uma fadiga repentina ou uma onda de insegurança. Não porque você é fraco, não porque você está sabotando, mas porque seu corpo aprendeu, em algum momento do caminho, que receber pode ser perigoso. Esta não é uma escolha consciente. É um padrão protetor enraizado na memória. Talvez, quando você tinha mais, o amor foi tirado de você. Talvez a visibilidade trouxe punição. Talvez o prazer tenha vindo envolto em culpa. E agora, mesmo quando você se abre para a expansão, seu corpo ainda estremece. Não por resistência, mas lealdade. Não está tentando bloquear seu futuro. Está tentando te proteger do passado. A abundância não é rejeitada porque é errada. É rejeitado porque por muito tempo foi inseguro. Seu sistema nervoso é inteligente. Ele se lembra do que você pode não lembrar. Ele codifica cada incidente de perda repentina, cada momento em que a alegria foi seguida pela dor, e constrói cercas silenciosas ao redor do que teme que se repita. Essa cerca é o que você tem chamado de bloqueio, mas na verdade é proteção. Neville Goddard nos ensinou a revisar, retornar não com vergonha, mas com autoridade, voltar a essas memórias e plantar um novo sentimento onde o antigo ainda governa. Você não está apagando o passado, você está descongelando-o. Você está oferecendo ao seu corpo uma nova conclusão para a mesma história. Uma onde receber não termina em punição. Onde ter mais não te custa amor. Onde seu sucesso não é seguido por abandono, traição ou exaustão. Porque quando o corpo acredita que mais significa perigo, ele sempre se contrai. Não importa o quão vividamente você visualize. Você não pode pensar em sair de um padrão codificado por trauma. Você deve sentir o caminho para a segurança. Você deve deixar a versão abundante de você mesma não ser apenas uma ideia, mas um santuário. Um lugar onde seu corpo anseia viver, não escapar. Não é sabotagem, é autopreservação. E no momento em que você vê isso pelo que realmente é, você para de lutar contra si mesmo. Você para de culpar seus bloqueios. E você começa a honrar a sabedoria por trás delas. Porque seu corpo não tem medo da abundância. Tem medo do que significava antes. E agora, você pode dar a ele um novo significado. Antes de continuarmos, pause comigo por um momento. Se algo dentro de você já está mudando, se seu corpo se sente visto de uma maneira que não se sentia antes, há algo esperando por você no comentário fixado. Não mais informações, mas uma reflexão destinada apenas àqueles que estão prontos para sentir o que a abundância realmente é. Vá lá quando estiver pronto. Sua próxima camada de lembrança pode já estar escrita. Pare de comandar o corpo e comece a colaborar com ele. Há um tipo de violência que cometemos contra nós mesmos sem nem perceber. Acontece em silêncio, envolto em rituais bem intencionados. Você acorda e fala suas afirmações, mas por trás das palavras, há tensão. Você se senta para visualizar, mas o corpo se agita, se contrai, resiste. E então você tenta mais. Você repete mais alto. Você empurra para facilitar. Você tenta forçar a rendição. Mas essa força ainda é medo. Esse controle ainda é separação. Você não pode comandar o caminho para a abundância, porque o corpo não responde ao controle. Ele responde à coerência. Quando você grita ordens para ele, não importa quão espirituais as palavras possam soar, você está recriando a mesma dinâmica de sempre. Mente sobre matéria, espírito sobre carne, vontade sobre sabedoria. Mas o seu corpo não é uma máquina a ser reprogramada. É uma memória viva. É o parceiro mais sagrado que você já terá. Toda vez que você se tensionou sob pressão, toda vez que você hesitou diante das contas, ou encolheu-se diante de uma oportunidade, seu corpo armazenou esse ritmo. A escassez não é apenas um pensamento, é uma memória muscular. E quando você tenta sobrepor isso com força, ele se aperta mais. Não porque quer resistir,
mas porque ainda não se sente seguro para se abrir. A mudança não é sobre afirmações mais altas, é sobre permissão mais profunda. E se em vez de dizer "eu sou rico", você parasse e perguntasse: "Corpo, como é a sensação de leveza hoje?" Não como um comando, mas como um convite. Não como uma imposição, mas como uma colaboração. De repente a energia muda. Há espaço para respirar, espaço para sentir. A confiança começa a se formar, não como uma técnica, mas como um relacionamento. Imagine dançar com alguém que sempre puxa, sempre lidera, nunca ouve. O corpo recua, o ritmo é quebrado. Mas quando a liderança se suaviza, quando há presença mútua, o movimento se torna mágica. Isso é manifestação. Não controle, não repetição, mas intimidade com o seu próprio ser. Confiar no ritmo do corpo, deixando que ele te ensine a receber. Porque a abundância não é algo que você ordena para existir. É algo que você incorpora através da conexão. Através da rendição, que não significa passividade, mas parceria. O corpo já quer se expandir, mas está esperando que você pare de gritar com ele, mesmo em silêncio, e comece a ouvir com reverência. Deixe seu corpo falar. Deixe que ele te mostre a porta. Porque quando vocês se movem juntos, até o menor passo parece um grande avanço. E a abundância que você tem buscado lá fora começa a surgir de dentro. Às vezes, a coisa mais espiritual que tentamos fazer torna-se a mais estressante. Você cria o clima, você acende a vela, você diminui as luzes. Você respira fundo, ou pelo menos tenta. Mas por trás de tudo, a tensão, não do mundo exterior, mas da pressão para fazer certo, sentir paz, sentir-se alinhado, entrar no estado perfeito onde a manifestação finalmente pode acontecer. Mas essa busca pela paz torna-se o seu oposto. Transforma o relaxamento em mais uma tarefa a ser cumprida, outra tarefa a completar, mais uma meta que, se não for alcançada, se torna mais uma razão para se sentir insuficiente. Isso não é presença. Isto é performance. E o corpo sabe a diferença. A pesquisa de Joe Dispenza revelou algo poderoso. O corpo não relaxa quando lhe dizem para relaxar. Ele relaxa quando se sente seguro. E a segurança não é uma postura. Não é o ângulo da sua coluna ou o tom da sua voz. É a ausência de pressão interna. É a confiança de que nada está sendo exigido, nem mesmo a serenidade. Tentar relaxar ainda é tentar, e tentar mantém o corpo em uma luta sutil. Cortisol espiritualizado. É isso que acontece quando revestimos a resistência interna com palavras tranquilizadoras, mas nunca liberamos a necessidade de controlar. Você se senta para meditar, mas sua mente está escaneando por progresso. Você respira, mas está avaliando se a respiração é profunda o suficiente. Você tenta se soltar, mas só para que algo chegue. Isso não é rendição. É estratégia disfarçada de calma. E se você também deixasse isso ir? E se você permitisse que o corpo tremesse, se contorcesse, se inquietasse, suspirasse, sem interpretação, sem julgamento? Não como sinais de fracasso, mas como sinais sagrados que o corpo está processando, fazendo espaço, liberando velhos roteiros, porque o controle nunca é a porta para a tranquilidade. Confiança é. E a confiança começa permitindo que o corpo esteja onde ele está, não onde você acha que ele deveria estar. É como tentar dormir enquanto grita "relaxe" para a sua própria mente. Quanto mais você exige quietude, mais elusiva ela se torna. Mas quando você suaviza a pressão, quando deixa a tensão aumentar sem resistência, o corpo, finalmente confiado, encontrará seu próprio ritmo. E nesse ritmo, a abundância entra silenciosamente, sem cerimônia. Porque agora, você não está apenas representando a paz, você está se tornando isso. Acontece de forma tão sutil que você quase não percebe. No momento em que você pensa em dinheiro, sua respiração encurta. Quando você imagina a mudança, seu peito se aperta. Quando você considera expandir para uma vida maior, sua respiração se torna superficial, quase imperceptível. Não porque você tem medo de crescer,
mas porque seu corpo aprendeu a associar expansão com perigo. Isso não é imaginação, é fisiologia. Os padrões de estresse crônico estão escritos não apenas na sua mente, mas também nos seus pulmões. A maneira como você respira é a maneira como você vive. E, para muitos, a respiração tornou-se um sino silencioso de alarme, sinalizando constantemente ao sistema nervoso para se preparar para a ameaça, mesmo quando nenhuma ameaça está presente. Você diz que quer liberdade, mas sua respiração diz ao seu cérebro para se contrair. Você declara abundância, mas sua inalação sussurra sobrevivência. Seu corpo fala sua própria língua, e a respiração é seu dialeto mais antigo. Quando sua respiração é superficial, rápida ou retida, todo o seu ser recebe uma mensagem. Ainda não é seguro. Não é hora de receber. Não é hora de relaxar. E assim sua vibração diminui. Não porque você está pensando negativamente, mas porque sua biologia está ensaiando a escassez. Cada respiração superficial é um sinal de que a vida é limitada. E o universo, sempre fiel, responde de acordo. Mas aqui está a mudança sagrada. Você não precisa de um novo pensamento para começar. Você precisa de uma nova respiração. Uma mais lenta, uma mais profunda. Uma que diz ao seu coração, aos seus músculos, ao seu cérebro: agora está seguro. Não porque tudo está perfeito, mas porque a sua presença é suficiente. Seu ritmo é suficiente. Seu ser é suficiente. Imagine a respiração como seu teclado subconsciente. Cada exalação reescreve a história. Cada inspiração oferece uma nova página. E quando você respira ampla e plenamente, não por obrigação, mas por confiança, sua vibração se recalibra. Os sinais mudam. O corpo começa a acreditar novamente. Não porque você forçou, mas porque você se lembrou de como deixá-lo respirar além dos padrões. Sua abundância não começa na sua carteira. Começa no seu diafragma, no espaço que você dá para suas costelas se expandirem, na maneira como sua respiração se eleva para encontrar seu desejo sem hesitar. Quando a respiração se abre, a história muda. E quando a história muda, o seu mundo também muda. Sua postura fala mais alto que seus pensamentos. Você pode estar pensando os pensamentos mais empoderadores, repetindo as afirmações mais alinhadas, imaginando-se em riqueza e paz. Mas se seu corpo ainda estiver curvado para frente, com o peito caído, os olhos baixos, algo dentro de você está enviando uma mensagem diferente. Não para o universo, para você. Porque a postura não é decoração, é declaração. Há um código silencioso escrito na maneira como você mantém sua coluna, na maneira como você entra em uma sala, na maneira como você se senta à sua mesa. Quando sua postura se contrai, não são apenas seus músculos que se dobram, é sua energia. Seus pulmões se comprimem, sua respiração encurta, sua voz enfraquece, e o corpo começa a ensaiar a vibração de não é suficiente. Não por punição, mas por hábito. A escassez torna-se uma forma, e quanto mais tempo você vive dentro dela, mais real ela parece. A pesquisa de Amy Cuddy sobre poses de poder revelou o que a sabedoria antiga sempre soube. O corpo lidera a mente, tanto quanto a mente lidera o corpo. Mude a forma, e você começará a mudar a história. Não porque a postura é mágica, mas porque ela se torna um sinal. Um sinal para o seu sistema nervoso de que algo novo é possível, que você não está mais agachado sob um teto invisível. Então, o convite não é para fingir, é para alinhar. Se você realmente fosse a versão de si mesmo que já domina o ambiente, já recebe com facilidade, já vive em fluxo, como você se posicionaria? Como você se moveria? Como você se sentaria à sua mesa, abriria seu laptop, cumprimentaria o dia? Você não precisa fingir. Você precisa se lembrar disso. Seu corpo já sabe. A postura de poder, a forma de paz, elas viveram em você muito antes de você as chamar pelo nome. Eles não são máscaras. São memórias. E toda vez que você se conecta, toda vez que você se levanta do seu núcleo em vez de desmoronar no passado, você envia uma mensagem mais profunda que palavras. Eu estou aqui.
Estou pronto. Já estou me tornando. Porque antes da abundância chegar em forma, ela chega em forma. Não a forma de dinheiro, mas a forma de você. E quando você anda como alguém que já pertence à vida que deseja, o universo não questiona isso. Simplesmente reflete isso. Cuidado com a espiral de cura, que te mantém preso no modo de processo. Há um momento silencioso e difícil de nomear em que a cura deixa de ser cura e se torna outra identidade. Você já não está mais avançando. Você está circulando o mesmo espaço, vestido na linguagem do crescimento, mas ainda esperando, ainda se preparando, ainda se convencendo de que você ainda não está pronto. Ainda não está pronto. Só mais um pouco de trabalho. Só mais um pouco de limpeza. Só um pouco mais de compreensão. Mas o corpo sabe a verdade. E está cansado. Não da jornada, mas de estar preso na preparação. Você continua dizendo, estamos chegando perto, mas perto se torna o novo destino. E assim, seu corpo permanece alerta, em processo, em avaliação. No ciclo do tornar-se, nunca do ser. Seu sistema nervoso aprende com a repetição. E se você repetiu, estou me curando por tempo suficiente, o corpo aceita isso como sua identidade. E o que faz alguém que está sempre se curando? Eles permanecem em processo, sempre buscando, sempre trabalhando em si mesmos, nunca realmente se estabelecendo. É como afiar uma espada que você nunca usa. Começa a embotar. Não porque não é forte, mas porque nunca foi feito para viver em preparação para sempre. Há um tempo para limpar, um tempo para liberar, um tempo para sentir profundamente. Mas também há um tempo para viver a partir da clareza. Habitar o eu que você tem chamado, não algum dia, mas agora. E se em vez de perguntar por que ainda me sinto assim, você perguntasse como meu eu abundante se moveria agora? Não na teoria, na respiração, em gesto, em ritmo. Como seria praticar o ser em vez de se preparar infinitamente para se tornar? Porque o seu corpo está ouvindo. E não precisa de mais promessas. Precisa de presença, não perfeição. Presença. O tipo que para de esperar por permissão. O tipo que não precisa de outro ritual para se sentir real. O tipo que hoje se alinha, não como um objetivo, mas como um chão em que você já está. Você não está quebrado, você está florescendo. E há um momento, talvez este, em que a cura se transforma silenciosamente em manifestação. E a espiral do autotrabalho dá lugar à quietude do autorreconhecimento. Já não se tornando, simplesmente sendo. A abundância é uma frequência física, não apenas um conceito mental. Você já ouviu as palavras: alinhe seus pensamentos, mantenha a visão, acredite que está feito. E ainda assim, algo dentro de mim pergunta: se eu acredito tão profundamente, por que ainda não chegou? Mas e se a peça que falta não for o pensamento, for a frequência? Não a ideia de abundância, mas o sentimento dela. Não uma crença na mente, mas um sinal no corpo. Os pensamentos iniciam o processo, mas eles não o completam. Porque você não é apenas um ser pensante. Você é um campo eletromagnético, vibrando, pulsando, transmitindo. E esse campo não é moldado pela lógica, é moldado pela emoção, é moldado pela sensação, é moldado por quão plenamente seu corpo integrou a frequência que você afirma desejar. Isso não é misticismo, é mensurável. Emoções reais, sentidas, emitem sinais. Joe Dispenza tem mostrado isso em estudo após estudo. O coração, o cérebro, o sistema nervoso. Eles se comunicam. Eles formam o diapasão da sua realidade. E a pergunta não é o que eu quero, mas aqui estou sintonizado. Se você está visualizando riqueza enquanto vibra a ansiedade, o corpo vence. Se você está afirmando amor enquanto ensaia o abandono em suas células, o corpo vence. Não por desafio, mas por ressonância. O corpo sempre transmite a frequência mais praticada, e essa frequência molda o que o mundo reflete de volta para você. Então o trabalho não é pensar mais, é sentir de maneira diferente. Deixar a ideia cair da mente para a respiração, para os ossos. Âncora isso.
Torne-o físico. Conecte isso à música, ao cheiro, ao movimento. Escolha uma música que sinta como seu futuro. Um toque que sinta como seu valor. Uma caminhada que parece a sua liberdade. Então repita. Não para desempenho, mas para permissão. Deixe o corpo aprender que esta nova frequência não é fantasia. É lar. Porque quando a frequência se estabiliza, tudo muda. O espelho reflete de volta um mundo que corresponde ao sinal. Não porque você forçou, mas porque finalmente se tornou isso. E a abundância, que não é mais algo a ser alcançado, torna-se algo que surge de dentro de você. Silenciosamente. Naturalmente. Inevitavelmente. Pare de perguntar, como chego lá? O corpo já está lá. Há uma desesperação silenciosa entrelaçada na pergunta. Como chego lá? Parece inocente, curioso, até produtivo, mas por baixo carrega uma frequência de ausência. De ainda não, de falta. E o corpo ouve. O corpo responde. Não a pergunta em si, mas a vibração por trás dela. O sinal sutil que diz, não estou onde preciso estar. Mas e se você nunca tivesse ido embora? E se o corpo, em sua infinita sabedoria, já souber o caminho? Não para chegar lá, mas para lembrar aqui. Porque no reino da manifestação, a distância é uma ilusão. Não há um lá. Só existe o estado que você incorpora e o sinal que você envia agora. Neville Goddard disse claramente, você é o que aceita como verdade. Não o que você espera. Não o que você persegue. Não o que você tenta provar. Mas o que você aceita silenciosamente como real dentro de si. Mesmo antes de o mundo refletir isso de volta. E o seu corpo, ele ouve essa verdade interior. Mais do que suas palavras, mais do que seus esforços. Ele ouve o que você sente quando a sala está silenciosa, quando ninguém está olhando, quando você exala e a máscara cai. Essa é a verdadeira vibração. E isso é o que o corpo reflete. Então pare de correr atrás. Pare de ensaiar a chegada como se fosse uma data futura em algum calendário invisível. Você não chega lá pelo esforço. Você chega lá por alinhamento. Não tentando criar abundância, mas sincronizando-se com onde ela já vive em você. No ritmo da sua respiração. Na maneira como você se senta. Na maneira como você confia em um impulso sem analisá-lo. Esta é a arte sagrada da microconfiança. Uma prática tão pequena que escapa ao radar da resistência. Uma escolha por dia. Um momento de seguir o fluxo, não a lógica. Um momento de saber, sem precisar provar nada. É assim que o corpo começa a acreditar novamente. Não através de grandes gestos, mas através de uma consistência silenciosa. É como acordar dentro de um sonho e perceber que é você quem pode moldá-lo. A cena não precisa mudar imediatamente, mas você para. Você para de correr. Você para de questionar. E nessa quietude, toda a paisagem começa a responder, porque o corpo não está atrasado, não está perdido, já está lá. E quando você sente isso, não como um conceito, mas como uma corrente, o destino se dissolve, e tudo o que resta é presença, poder, e a verdade de que nada estava faltando. Você só esqueceu onde procurar. Quando o corpo para de resistir, a abundância não precisa de permissão. Há um momento, silencioso, quase invisível, em que algo dentro de você não precisa mais de convencimento. Não precisa mais de outra técnica, outro sinal, outra afirmação. Esse momento não é o fim da sua jornada. É o começo da incorporação. Porque a verdade é que você nunca esteve realmente em falta. Você estava resistindo, não por fracasso, mas por proteção, por condicionamento, de uma longa história de desconfiança impregnada em sua carne, seu hálito, sua postura, e o corpo segurava tudo. Neville Goddard nos lembra, viva do fim. Mas o que isso significa quando seu corpo ainda estremece, se enrijece ou se fecha ao mero pensamento de ter mais? Significa que o fim não é uma visão, é um estado, e o corpo deve se tornar o local desse estado. Não algum dia, não com esforço suficiente, mas agora. O fim não está no olho da mente,
Está na sensação de já feito que vive no seu peito, nas suas mãos, no ritmo da sua caminhada, no peso da sua exalação. Você não precisa esperar pela abundância. Você precisa parar de se preparar contra isso. Porque agora, você pode estar falando as palavras da riqueza enquanto ainda respira, como se estivesse em batalha. Você pode estar visualizando a liberdade enquanto ainda está sentado como se estivesse esperando ser punido. Essas contradições não são erros, são ecos. Ecos de histórias antigas onde segurança significava encolher, onde o amor vinha com condições, onde visibilidade significava risco. E seu corpo se lembra, não para te punir, mas para te proteger do que antes acreditava que abundância significava: exposição, responsabilidade, perda. Mas e se o corpo não precisasse mais te proteger? E se pudesse começar a confiar que desta vez a abundância não chega como um teste, mas como uma reunião? Isso não é uma mudança mental, é somático. E isso acontece não através de mais ação, mas através de um sentimento mais profundo. Quando o corpo para de resistir, quando ele não se contrai mais ao pensar em mais, a porta não apenas se abre, ela se dissolve. E o que flui para dentro não pede mais a sua permissão, porque agora está entrando em um espaço que está pronto, alinhado, ancorado. Joe Dispenza nos mostra que o corpo não é mais lento do que a mente. Ele é a mente manifestada. Suas crenças, repetidas com frequência suficiente, tornam-se sensação. Eles se tornam padrão. Eles se tornam comportamento. E, eventualmente, eles se tornam identidade. Mas a identidade é fluida. E quando você começa a sentir a abundância como algo familiar, não como um momento de pico, mas como um ritmo base, todo o seu campo eletromagnético começa a mudar. Não porque você forçou, mas porque você parou de discutir com isso. Veja, o corpo nunca foi a limitação. Era a evidência, a fronteira final, a última parte de você esperando ser incluída no milagre. E quando não é mais difícil, não é mais duvidoso, não é mais uma negociação pelo direito de sentir alívio, a manifestação torna-se sem esforço, porque o portão interior se abriu, e não há nada que impeça a correnteza. O corpo não é a prisão, é o portão, e a chave sempre foi a maneira como você se sente dentro dela, não na teoria, mas na verdade. Então agora, com cada respiração, cada movimento, cada escolha, você não está perseguindo a abundância, você está incorporando isso, silenciosamente, completamente, e isso muda tudo.